sexualidade pelo mundo é um assunto bastante complicado, porque são muito diferentes as abordagens de vida sexual segundo a história dos países. Então, você tem no Oriente, onde o sexo ele é visto como algo que é totalmente permitido entre as pessoas e não tem esse condicionamento da religião judaico-cristã que nós temos em toda a Europa e Américas. A nossa civilização, nossa colonização, ela foi basicamente judaico-cristã. Isso trouxe, principalmente depois da Idade Média, uma ligação do sexo como algo pecaminoso, como sendo algo proibido, como sendo algo sujo. Isso impregna profundamente na mente das pessoas, e aquilo que é para ser algo instintivo e que leva, através da atração sexual, que eu já falei no outro vídeo, ao relacionamento sexual, para que exista uma intimidade, a formação de um casal, ele passa a haver um bloqueio. E como nós falamos também num outro vídeo, o que é proibido atrai, então, de alguma maneira, essa proibição aumentou muito o interesse naquilo que deveria ter menos interesse. E aí você vê hoje em dia uma banalização dos elementos da sexualidade, da banalização do corpo da mulher, como tudo isso é hoje em dia tratado comercialmente, o que não tem nada a ver com o mundo real. No mundo real, duas pessoas se apaixonam, se atraem, se respeitam, e essa paixão ela é física, sim, você tem um ardor sexual, uma atração, então ela é o início de um relacionamento, e depois essas duas pessoas vão transformar isso em amor, em convivência, em respeito, em busca de ideais comuns. Algo, por exemplo, que acontece em Israel, nos países árabes, é que um homem ele tem a permissão de ter quantas mulheres ele puder sustentar. Isso vem na antiguidade. Você vê a própria Bíblia, Salomão tinha 300 mulheres, 700 concubinas. Davi tinha, acho que 37 mulheres. Vários reis bíblicos tinham muitas mulheres. E alguns homens tinham duas mulheres, 2000 anos antes de Cristo. Já no tempo de Jesus, era a monogamia. E de lá para cá, a monogamia é o sistema preponderante, porque ela leva duas pessoas a aprofundarem uma relação. Mas hoje existe uma visita que eu fiz, inclusive, a Israel, o motorista, ele tinha 3 mulheres, e cada uma num andar, existe uma legislação para isso, os filhos, a maneira, ele tem que sustentar, e elas acabavam, eu perguntei a ele, elas acabam se relacionando muito bem. Existe entre as mulheres uma certa fraternidade, que elas conseguem conviver muito bem, o que não o oposto, não é verdadeiro no sentido de homens poderem partilhar a mesma mulher. Na Índia existem culturas onde uma mulher pode ter até 3 homens, até 3 parceiros. Existem muitas civilizações primitivas, chamadas primitivas, os aborígenes, em que a liberalidade sexual era muito grande. As viúvas podiam ensinar o sexo para adolescentes, e aí resolviam-se 2 problemas. Passavam uma experiência e elas tinham uma vida sexual. Existe essa questão da sensualidade, não existe, por exemplo, entre os índios brasileiros, onde eles andam nu. Então, o nu é normal. O nu não é isso que vai tornar a atração sexual. Existe momentos, sim, da atração sexual, mas onde não existe essa carga de sensualidade que hoje existe na nossa sociedade. E acabou atrapalhando, né? Então, na África, por exemplo, é muito mais permitido, muito mais visto com liberalidade o relacionamento sexual. Você pega os livros de histórias chineses, você vê que as pessoas tinham relacionamento sexual em lugares públicos, e existiam outras mulheres que ajudavam. Você vê na Índia aquelas figuras nos templos, 2 mulheres segurando uma terceira para que um homem penetre ela. Então, as culturas condicionam a visão sexual do comportamento. O comportamento sexual hoje em dia no adulto, ele é muito coordenado pela parte frontal, que inibe centros primitivos. A área da sexualidade ela tem a ver com uma parte do cérebro chamada amígdala cerebral, que é a mesma área que está relacionada com a agressividade. Por isso que existe muita combinação de prazer com agressividade, né? As pessoas que gostam de
de ter uma certa violência, e aí vem também o abuso sexual, que esse sexo é com mais prazer para o abusador, apenas explicando isso neurologicamente como acontece, e para a mulher também, muitas vezes quando ela tem uma certa punição, se dentro da cabeça dela aquilo é errado e ela é punida, seja com uma palmada na bunda, seja com elementos mesmo que existe hoje em dia já de punição, que causam dor, que causam estresse, a sufocação aumenta o nível, por exemplo, de CO2, e isso pode levar a um maior prazer. Tá aí a minha dica para vocês, e a nível de Brasil a gente pode conversar nisso em uma outra situação, ok? Um beijo, sou a doutora Adailton Meira e aguardo vocês nos meus outros vídeos.